Ela tinha apenas R$ 10 no bolso e, naquele dia, parecia que tudo dependia daquela nota. A chuva martelava o teto da estação como se quisesse apagar sons e rostos. O céu parecia uma lâmina de chumbo puxada rente à cidade. Emily apertou a gola do casaco até o queixo, sentindo o frio escorrer pelos ossos. O guarda-chuva, novo havia 2 semanas, tremia nas suas mãos como um lembrete de que nada ali era para sempre. O trem vinha, prateado, brilhando sobre as lâmpadas molhadas. Pessoas entravam e saíam como se fossem peças de um relógio apressado. Foi então que ela ouviu, sentado no banco de madeira, um homem encurvado sobre si, o casaco gasto e encharcado, sapatos que mal defendiam os pés do frio. Havia lama nas pontas das mangas e no semblante uma espécie de retração, uma dificuldade em respirar sem se encolher. Ele estendeu a mão com a voz tão baixa que Emily precisou inclinar a cabeça para ouvir. Moça, poderia me ajudar com alguma coisa? Só preciso voltar para casa, só um pouco de passagem. Ela olhou para o canto onde guardava a carteira que devia ficar fechada até a entrevista. R$ 10 era tudo o que tinha no mundo naquele instante. A passagem do trem de volta para a cidade, talvez o café que a faria ficar acordada para a entrevista, talvez a diferença entre passar por mais uma semana ou não. Pensou no currículo impresso, nas entrevistas que não voltavam mais, no beijo seco que recebia da porta quando pagava o aluguel atrasado. Pensou em como as coisas lhe custavam um pequeno percentual de dignidade a cada mês. O homem inclinou-se, com os olhos brilhando de uma mistura de medo e cansaço. A chuva desenhou trilhas escuras no rosto dele. Um filete de lama desceu até o queixo. Ninguém mais notava. As pessoas ao redor cochichavam entre si, evitando o contato. E Emily, no meio daquela pressa, sentiu algo estranho como um puxão. Não era culpa apenas, era reconhecimento. Ela já tivera dias em que pedir parecia inevitável. Já vira a própria mão oferecer o que havia a um estranho dentro dela mesma para não voltar a cair. Sem pensar muito, como se os dedos tivessem vida própria, Emily puxou a nota amassada do bolso e a estendeu. Suas mãos tremiam. Havia um momento, curto como o sopro entre 2 batidas do coração, em que o mundo pareceu abrandar. O som da chuva ficou menos duro, o barulho do trem amortecido. O homem olhou para a nota, depois para ela, e algo parecido com surpresa passou pelo rosto dele. A mão que recebeu o dinheiro era áspera, as unhas quebradas. Ele murmurou um obrigado que pareceu pequeno demais. Em seguida, levantou-se com um esforço que mostrava articulações cansadas e recuou alguns passos antes de desaparecer pelo vão da estação. Emily ficou ali, com o casaco grudado no corpo, a nota que faltava no bolso e a sensação estranha de um calor que vinha de dentro, como se tivesse acendido uma pequena chama. Foi um gesto simples. R$ 10 trocados de mão em meio ao barulho da chuva. E, já no primeiro instante, ela percebeu que sua decisão havia mudado algo no próprio peso que carregava. Mas a vida não costuma reduzir suas contas à generosidade de um único ato. Emily correu para a entrevista, com os sapatos molhados e o cabelo pingando no rosto, o currículo dobrado dentro de uma pasta fina. Ao chegar, respirou fundo, enxugou o rosto como pôde e bateu na porta do prédio comercial. A recepcionista, afável o bastante, olhou para o relógio sem surpresa. A senhora Carvalho não está disponível hoje. Houve um imprevisto. Sem querer entrar em detalhes, disse que ligaria para reagendar. Não havia substituto para a ausência, e a vaga se perdeu antes de Emily sequer sentar. Naquele mesmo dia, chegou a conta do aluguel. A proprietária, dona de uma paciência fina, deixou um bilhete sob a porta. Precisamos conversar. Conversar, naquele caso, significava um aviso mais duro no tom e um prazo curto na caligrafia. Emily sorriu curto ao pensar que talvez pudesse equilibrar tudo com um bico, com uma entrevista que reagendasse milagrosamente, com um café que a deixasse esperta por uma madrugada e trocar horas por oportunidades. O mundo, porém, não foi gentil com o cronograma dela. À noite, quando a água quente da pia já havia virado apenas lembrança e a geladeira repetia a tristeza do quase vazia, a proprietária bateu.
Falou palavras de economia que em todo caso não cabiam no que Emily tinha e pediu que ela se mudasse em 10 dias. 10 dias para desmontar uma vida que havia se erguido com pequenos encaixes. 10 dias para empacotar lembranças, cartas, fotos, a planta que insistia a florescer na janela. As coisas mais caras de uma pessoa não cabem em caixas, elas cabem em memórias, mas a proprietária queria as chaves. Os dias seguintes viraram uma montagem de pequenas desgraças. Entrevistas marcadas que se transformavam em e-mails dizendo: infelizmente optamos por outro candidato. Ônibus que passavam e não tinham troco. Noites estudando em bibliotecas públicas, porque dormitar no trabalho não era opção. Havia ainda a biblioteca, onde Emily se estendia nas cadeiras por horas, cobrindo os olhos com a mão, comendo um sanduíche seco comprado às pressas. Tentou manter a expressão estável, mas o corpo reagia. Às vezes, a cidade parecia feita de vidro, refletindo indiferença em cada vitrine, esfriando o rosto de quem passava. Aos poucos, a casa deixou de ser lar e se tornou um objetivo a recuperar. Em uma tarde em que a chuva voltou a bater nas ruas, Emily percebeu que não tinha para onde ir. Um amigo de faculdade ofereceu um sofá que mais parecia uma prancha, e ela aceitou. Dormia por turnos, uma noite ali, outra vez em bibliotecas, outra vez num banco de praça. O que mais lhe doía não era a falta de um teto apenas. Era a quebra de uma narrativa que ela contava a si mesma sobre quem era. Competente, determinada, construída por escolhas. A cidade, que antes lhe prometera oportunidades, agora lhe ofertava portas fechadas. Foi numa dessas manhãs de céu cinzento que Ruth apareceu. Ruth era pequena, um novelo humano de roupas que não se alinhavam com a moda, mas com uma gentileza antiga. Tinha mãos enrugadas e um avental que já vira dias mais limpos, e trazia no braço uma caixa térmica. Emily anotou primeiro pelo cheiro, um aroma de sopa e pão que vinha na direção oposta do vento. Ruth aproximou-se do banco da praça onde Emily se abrigava do vento, mexendo a caixa como se fosse um baú de tesouros. "Você está com fome, não é, querida?" perguntou Ruth, com um tom que não implora nem enquadra, só observa. Emily hesitou, a cabeça baixa. Havia uma barreira invisível entre aceitar ajuda e perder um pedaço da própria autonomia. Mas a sopa de Ruth veio quente e densa, com pedaços de cenoura que brilhavam como sol em cubos. O pão estava ainda crocante nas bordas. Emily comeu como quem recobra uma parte perdida do corpo. Ruth não perguntou muito. Sabia ouvir e guardar as palavras que não pediam juízo. "Vai lá no refeitório da Rua das Flores daqui a pouco", disse, pontilhando as sílabas com uma segurança de quem conhece caminhos que a maioria desconhece. "Eles sempre precisam de ajuda, e a comida é decente. O nome é Mesa de Esperança." Ruth sorriu, o rosto todo amassado por sulcos que pareciam mapas de gestos amorosos. "Faz bem servir, deixa o corpo e a cabeça ocupados." Aquelas palavras caíram em Emily com um peso e um alívio estranho. Havia, na ideia de servir, algo que parecia prometer remissão do próprio orgulho, não para esquecê-lo, mas para reconstruí-lo. Decidiu ir. O refeitório não era uma fachada perfeita, não havia luxo, havia cuidado. Uma placa modesta na porta dizia "Mesa de Esperança, todas as pessoas bem-vindas." Ao atravessar o limiar, Emily sentiu a mudança de temperatura. A cozinha emanava calor humano, o ar cheirava a cebolas douradas e a anilina das panelas. Voluntários moviam-se como um pequeno exército de mãos. Alguns falavam baixo, outros riam alto. Na parede, um quadro com nomes de doadores se misturava a desenhos de crianças. Havia uma mistura de pessoas, jovens com mochilas, senhoras de cabelos brancos, homens com olhar cansado e profissionais que organizavam tudo com aquela competência silenciosa que é quase uma arte. Carol era a coordenadora. Alta, apertando uma caneca de café com dedos fortes, tinha um olhar que avaliava com bondade e firmeza. Ao ver Emily, aproximou-se com um sorriso que não exigia explicações. "Você veio pela Ruth? Ótimo. A gente sempre precisa de pessoas para lavar, servir e conversar na linha de distribuição." O convite veio simples, sem necessidade de justificativa.
Emily sentiu que ali podia pagar, de alguma maneira, as próprias dívidas internas. Os primeiros dias foram um choque de trabalho e diminuição de espaço para pensamento. Limpar panelas a ferver, cortar pão, arrumar filas, eram tarefas que exigiam presença plena. Havia uma humilhação suave a cada movimento. As mãos que antes apertavam botões de elevador agora pegavam espátulas e raspadores. Mas havia também um alívio inesperado. Trabalhar com comida, preparar uma sopa que iria aquecer outro corpo, devolveu a Emily uma noção de utilidade que o mercado de trabalho tinha escondido dela. A equipe não a tratava como um problema para se resolver. Tratava-a como uma mão a mais, uma presença. No final da primeira semana, Carol chamou-a à parte. Temos uma pequena ajuda financeira para quem se compromete com alguns turnos, explicou, num tom prático. Não é muito, mas pode ajudar com transporte. Havia no gesto uma forma de dignidade que não precisava ser anunciada. Era um reconhecimento de que o voluntariado não precisa ser sempre só dádiva. Emily recebeu o envelope com um pequeno sorriso apertado, guardou o dinheiro na carteira que outrora guardou o sonho da entrevista e, pela primeira vez em dias, sentiu que talvez fosse possível recompor alguma ordem. As semanas que se seguiram foram uma mistura de repetição e pequenos progressos. Emily aprendeu a temperar a sopa de lentilha até o ponto exato, a falar com as pessoas que chegavam sem cair na armadilha do condescendente, a ouvir histórias que não pediam conselhos, apenas companhia. Entre os voluntários havia pessoas que tinham histórias semelhantes às dela, um rapaz que trabalhara como técnico de som, outra moça que perdera o emprego quando a fábrica fechou. Construíram-se pequenas rotinas, amizades discretas, um padrão de dias que permitia sonhar de novo com algo que fosse além de pagar as contas. À medida que Emily se estabilizava no refeitório, ganhou também pequenas responsabilidades. Começou a coordenar a distribuição das refeições nas noites de maior movimento, aprendeu a organizar doações, descobriu prazer em chamar as pessoas pelo nome. A cidade, que antes lhe devolvera portas fechadas, agora lhe dava rostos que se lembravam de voltar ao refeitório, não porque precisavam desesperadamente, mas porque ali encontravam respeito. A dignidade dos outros reflexava de volta em Emily como um espelho. Houve, claro, dias de dúvida. Às vezes ela se perguntava se havia feito bem ao ter dado os R$ 10 no dia da estação. Se tivesse guardado a nota, talvez o aluguel não tivesse se atrasado. Talvez, de algum modo cúmplice, um salário tivesse aparecido. Mas esse pensamento vinha e ia, substituído por outra coisa, a lembrança do homem no banco e do agradecimento abafado que ele pronunciou. A vida não costuma dar respostas lineares. A generosidade não é uma fórmula matemática que se resolve com uma única igualdade. É um nó que se entrelaça com outros atos, com outras escolhas. Entre as faces que passavam pela mesa de esperança, havia uma que por vezes travava a respiração dela. Um homem, de passos calculados, aparecia em semanas alternadas, com roupas que nem sempre combinavam entre si. Não era alguém que pedisse esmolas. Ficava alguns minutos observando, às vezes conversando com a equipe. Emily notou que ele tinha uma inclinação no andar, um costume de ajeitar constantemente o cachecol. Havia na postura dele algo que lembrava o homem da estação, não uma semelhança óbvia, mas uma impressão, o jeito de se curvar, a forma de esconder a mão num bolso. Ela guardou para si essa sensação porque não queria construir castelos de suposições. No entanto, a memória dos R$ 10 que havia saído do bolso naquela manhã chuvosa ficava nela em pequenos lampejos. Vez ou outra, Emily pegava a pasta com papéis onde anotava contatos e fazia anotações para o refeitório, e entre uma lista e outra, dobrava a folha num gesto automático, como se ali tivesse o espaço certo para guardar algo íntimo. À noite, quando voltava ao sofá de amigo, ela tirava do bolso a pequena quantia do refeitório, colocava em cofrinhos improvisados e murmurava para si mesma, sem pedir, uma espécie de agradecimento. O refeitório crescia em sua vida como algo que não substituía a necessidade de um emprego formal, mas que dava a Emily um eixo. As entrevistas continuavam a não render a vitória que ela esperava, mas o trabalho lá, entre as panelas e as conversas, devolvia-lhe uma narrativa prática. Ela estava fazendo algo que importava. Aos poucos, pequenas pessoas começavam a notar seu esforço.
Uma doadora de alimentos, uma senhora que aparecia segundas com caixas de legumes, olhou para Emily e comentou com Carol. Ela faz com afeto, dá gosto ver. Palavras pequenas que viram combustível. Num fim de tarde em que o vento parecia cavar sulcos nas ruas, Emily fechava as portas do refeitório com um cansaço que doía de bom modo. As luzes iam diminuindo, as panelas esfriavam, os voluntários iam se despedindo. Ela organizava as mesas, contou caixas, conferiu listas. Havia uma tranquilidade tênue na ordem. Antes de sair, desceu para o porão, onde guardavam doações maiores e alguns objetos esquecidos. Ao passar por uma prateleira, seus dedos roçaram uma caixa de papelão. Dentro havia um pote de vidro com moedas e uma nota amassada presa com um elástico. Emily sorriu ao ver a nota. Não era a mesma dos R$ 10 que ela perdera, mas ver uma nota ali carregada de intenções deu-lhe um calor de reconhecimento. Quando voltou à rua, o ar noturno trouxe um cheiro de chuva e as luzes da cidade refletiam sobre o asfalto. Emily caminhou um trecho, as mãos nos bolsos. Sentia-se cansada, mas havia algo como um novo compasso no passo. Ao virar a esquina, no meio da multidão que voltava para casa ou para a noite, ela notou, do outro lado da rua, um homem parado, de costas para ela. A postura, a inclinação do ombro, a maneira de segurar o capuz era estranhamente familiar. Por um segundo, o tempo encolheu. Ela teve vontade de atravessar a rua, de vê-lo de frente, de confirmar ou desfazer a lembrança. Mas ele virou-se, e a luz da loja bateu por detrás dele, deixando apenas um perfil indistinto. Ele não a viu. Seguiu o caminho, passo firme, cabeça erguida, mistério intacto. Emily ficou parada por um instante, as luzes da rua fazendo pontinhos amarelados ao seu redor. Um pensamento simples, quase infantil, passou pela sua cabeça. E se tudo aquilo, os R$ 10, a entrevista perdida, as noites no sofá, fosse apenas um fio fino ligando um ponto a outro, um acontecimento que levaria a algo maior? Era perigoso formular esperanças assim. A vida não costuma obedecer aos nossos heróis. Ela guardou o casaco mais firme, puxou o detalhe da noite para dentro do peito e seguiu. Não sabia que, enquanto caminhava, uma voz atrás dela falava o seu nome, ou que uma presença observava seus passos com alguma intenção ainda não desvendada. Não sabia que, em outro lugar, um par de olhos também guardava a memória daquele gesto na estação, a nota estendida, os dedos trêmulos, e que essa memória faria alguém retornar. Não sabia, enfim, que a pequena chama que acendera naquele dia com R$ 10 começava a fazer sombra suficiente para atrair atenção. Se essa pequena escolha já mexeu com você, curta e siga o canal. Histórias assim merecem ser espalhadas. Na manhã seguinte, Emily acordou com o som de chuva fina batendo no vidro. Havia algo reconfortante na repetição. A chuva lavava, disfarçava, dava tempo. Foi ao refeitório cedo. Naquele dia, o movimento foi maior. Pessoas precisavam de comida e de conversa, de algo que se prendesse à rotina e segurasse o mundo. Emily estava de bom humor contido. Ao servir um prato de sopa, notou que alguém a observava de canto em canto. O homem que ela vira da outra margem, sentado agora numa cadeira encostada na parede, sem se aproximar. Ele não pediu nada, apenas ficava, com as mãos quietas, olhando a cena. Às vezes sorria quando via um velho amigo entrar. Às vezes anotava algo num caderno. Não era um novo voluntário, não parecia um frequentador. Havia na sua fisionomia um traço que indicava disciplina e cuidado, mas também uma suavidade inesperada. Emily tentou não olhar demais. Mantinha-se na linha de seu trabalho, no corte do pão, no esquentar das tigelas. Carol notou a presença e, depois de servir as mesas, chamou Emily num canto. Aquele ali vem de vez em quando, disse, como quem entrega uma informação sem certeza. Ele se interessa por programas sociais, já doou algumas coisas. Não costuma aparecer em público muito, fica observando, mais distante. Havia no tom dela nada de fofoca, era informação útil, quase administrativa. Emily aceitou o dado sem permitir que a imaginação se enchesse. Mas, naquela noite, ao fechar a porta do refeitório, ela teve a sensação de que a presença daquele homem era um novo elemento numa história que ainda não conseguia ler por completo. Os dias seguiram com a mesma mistura, filas, panelas, conversas, o calor do trabalho, e nos espaços entre uma tarefa e outra, Emily guardava para si as pequenas vitórias.
Um voluntário novo chegou e aprendeu rápido. Uma doação inusitada apareceu num dia de pouco movimento e ajudou a cobrir despesas. Emily começou a poupar um pouco do estipêndio que recebia, guardando o dinheiro no envelope com o cuidado de quem planta. Havia também, nas voltas que o destino dá, encontros breves com pessoas que a lembravam de que a cidade não era só indiferença. Em uma dessas tardes, quando o sol se libertou de nuvens pesadas, Ruth apareceu com mais um caminho de palavras que parecia um ritual. Só dá para quem aceita o que é dado, e você aceitou. Emily riu, uma risada curta, mas plena. Não sei se isso é uma virtude, disse, com honestidade. Às vezes é apenas medo de ficar parada. Ruth encolheu os ombros. Viver é movimento, menina. Às vezes o movimento é até dar o que falta. Depois o resto vem. O restante, naquele ponto da vida de Emily, aparecia em pedaços. Uma oportunidade que não vingara, um convite que ainda não surgira, a sombra de um rosto que a cidade parecia insistir em pôr em seu caminho. Ela não sabia como aquelas peças se encaixariam, mas havia, por baixo de tudo, uma sensação de que alguma coisa, talvez uma culpa satisfeita com o gesto, talvez um recomeço obtido no calor das panelas, havia se entranhado em seu ser. Naquela madrugada, quando o vento abanou as folhas das árvores como se alguém passasse correndo pela cidade, Emily sentou-se na cama do sofá e abriu o envelope onde vinha economizando. Contou as notas. Não dava para escapar da realidade, era pouco, mas havia ali algo mais valioso do que um número escrito. Era a prova de que ela conseguira criar um início. Guardou o envelope, deitou-se e olhou o teto. Manteve os olhos abertos um tempo, ouvindo o mundo fora e dentro de si, e deixou que os sonhos viessem com jeitinho, sem pressa, como se cada noite fosse uma terra fértil esperando apenas por um pouco de chuva certa para germinar. Ela não sabia naquela hora que daquele simples ato de abrir o envelope e contar as notas, alguém observava de longe. Não sabia que aquele alguém, que vira o gesto de generosidade na estação, se lembrara da maneira como ela estendera a mão. Também não sabia que o nome do observador aparecia em papéis, em reuniões e em doações que ele costumava assinar, com uma calma que escondia as intenções dele. Era cedo ainda para ligar laços definitivos, era cedo para qualquer consolidação. Havia apenas uma cidade movendo-se, tripas de ônibus, passos, rostos que cruzavam. Havia, sobretudo, a pequena chama de Emily que se recusava a apagar, e era essa chama que começava a atrair aproximações, sem alarde, sem ainda manifestar o resultado. Quando fechou os olhos naquela madrugada, a memória dos R$10, o calor da nota quando passou das mãos para as delgadas do homem na estação, veio como um filme curto, em que a chuva parecia brilhante e as palavras que lhe disseram eram quase inaudíveis. Emily sorriu, não por esperança, essa ainda estava guardada para o futuro, mas por uma paz pequena, suficiente para que a respiração caísse mais lenta. Ela se permitiu dormir com a convicção simples de que havia feito o que podia naquele dia e que o resto do mundo poderia, por sua vez, surpreendê-la. E enquanto o prédio dormia, lá fora, alguém caminhava pela calçada com passos que não soavam firmes, mas calculados. Alguém que observava notícias sobre projetos sociais, que lia relatórios e fazia anotações. A cidade continuava sua respiração, e a história apenas começava a alinhar suas peças. Ele caminhava pelas ruas como quem repete um roteiro que ensaiou muitas vezes na cabeça. Observar, anotar, sentir. David, ou aquele homem que havia recebido R$10 na estação, tinha voltado para a cidade nos últimos meses com um propósito que não era óbvio para quem olhasse de fora. Havia nos seus passos um cálculo que vinha do hábito de medir impactos. Quanto tempo uma iniciativa demorava para sair do papel? Quantas noites sem abrigo precisavam de um corpo para escutar? Quantas sopas bem feitas eram necessárias para que a confiança voltasse a existir? Ele lia relatórios nas mãos e, ao mesmo tempo, lembrava daquelas mãos ásperas que seguraram a nota naquela manhã chuvosa. Guardara aquela memória como se fosse um ponto de luz. Naquele dia em que o ar já prometia chuva outra vez, David entrou pela porta do refeitório pouco antes do jantar. Não foi a primeira vez que aparecera ali, mas decidiu que era hora de conversar diretamente com Emily. Não queria fazer alarde.
Queria apenas dizer o que havia mantido por semanas no silêncio. Avisou Carol discretamente, de forma a não interromper a rotina do serviço. Esperaria até que as panelas esfriassem um pouco, até que os últimos pratos fossem servidos, até que as pessoas que precisavam de comida fossem tratadas com a dignidade que ali era norma. Emily estava na linha de distribuição, como sempre, com o corpo e a cabeça presentes naquela tarefa. Ela já sabia administrar a lentilha no ponto certo, sabia fazer com que um prato simples parecesse abraço. Haviam meses desde a estação, o tempo não apagara a lembrança daquelas mãos que pediram passagem, nem o calor da decisão instantânea que a levara a dar R$10. Mas ao contrário dos primeiros dias, agora havia outra respiração. Um projeto que crescia, rostos que lembravam seu nome e uma rotina que lhe devolveu o propósito. Quando David se aproximou, não havia alarde na sua postura, apenas uma gentileza contida. Esperou o momento em que os pratos se esvaziaram, quando a fila diminuiu e algumas conversas se tornaram apenas murmúrios. Carol, percebendo a intenção, fez um leve aceno e continuou com sua caneca de café. Ruth arrumava panos, olhou de soslaio e sorriu com aquela confiança de quem já vira muitos encontros começarem sem pressa. Emily, chamou ele baixinho, com uma voz que trazia o brilho e a calma de quem passou por lugares com gente e relatórios. Ela virou, limpou as mãos no avental e o reconheceu antes que a memória pudesse traduzir tudo. Era o perfil que, vez ou outra, surgia nas sombras das últimas semanas. Era o nó do cachecol, era um modo de anotar sem pressa. Ele veio até a frente, segurando uma pequena bolsa de couro, e parou a poucos passos. Não veio com presentes, não chegou com promessas. Veio com olhos claros e algo parecido com arrependimento. "Posso conversar um minuto?" perguntou, sem exigir resposta. Emily respirou fundo. Uma parte dela sabia que haveria explicações, se não pelo menos um desejo de dizer onde estivera e por quê. Havia, porém, outra parte que guardava resistência. A lembrança de se sentir esvaziada, o carinho que havia recebido de Ruth e o trabalho que transformara as horas. Não queria ser uma personagem na história de alguém. Queria continuar sendo autora do seu próprio trajeto. Eles saíram para a rua, onde o ar fresco fazia pequenas pontas de chuva nas lâmpadas. David começou com sinceridade, sem encobrir as intenções. Aquela manhã na estação não foi um acaso. Eu estava a fazer um estudo. Fui para as ruas com a carteira vazia, para entender, em primeira pessoa, o que as pessoas enfrentam. Quando você me deu R$10, eu senti algo. Não só o alívio, mas a coragem do gesto. Eu saí e guardei essa memória. Procurei entender quem você era, porque o que você fez não me parecia simples. Eu queria encontrar a pessoa por trás daquele ato. O rosto de Emily fechou num misto de surpresa e incredulidade. Você fez isso por quê? Sumiu e só voltou semanas depois. Se estava em estudo, por que não me procurou antes? A voz dela, firme, guardava a pergunta que vinha de uma confiança quebrada, com pequenas promessas da vida. Entrevistas perdidas, portes fechados, noites em sofá de amigo. David baixou os olhos por um instante. Porque eu quis ver o mundo sem maquiagem. Achei que, se aparecesse e me apresentasse como o que sou, você poderia agir diferente. Eu queria ver a gentileza sem o peso do reconhecimento. Eu sei que foi errado de certa forma, e entendo se isso te magoou. Havia honestidade em admitir falha. Raramente se encontra tanto em quem ocupa posições de poder. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi necessário. Emily não sabia se deveria ceder à curiosidade ou erguer muralhas. No rosto dela, as linhas da vida recente falavam mais alto. Cansaço, conquista lenta, desejo de autonomia. Perguntou o que muitos teriam perguntado. E por que voltou agora? O que você quer? Ele respirou fundo, como se puxasse do peito que planejara há semanas. Trabalho com projetos que tentam transformar a vulnerabilidade em oportunidade. Criei um fundo de apoio a iniciativas locais. Quando vi como vocês trabalham aqui, percebi algo que não se compra. Competência, respeito e um modo de fazer que preserva a pessoa. Eu vim oferecer algo que acredito que pode ampliar o impacto da mesa de esperança, mas não quero impor nada. Quero ouvir você primeiro. A honestidade desarmou a parte da resistência.
Não era uma oferta feita para aplacar uma culpa. Parecia um convite com base em observação. Emily estava alerta. Ofertas com dinheiro muitas vezes esquecem quem vai liderar, quem cuida da linha, quem conhece os nomes. Ela perguntou, sem suavidades, o que exatamente você quer? Um emprego? Um projeto? Que tipo de contrato você imagina? David sorriu, um riso pequeno e nervoso. Tirou da bolsa um bloco de notas e um cartão. Nada extravagante, apenas o nome da fundação que ajudava a bancar projetos, Carter Foundation. Estamos testando uma ideia de cozinha móvel, um veículo equipado para servir refeições e treinar pessoas em habilidades culinárias, emprego e logística. Pensei em algo que fosse mais do que apenas distribuir comida, uma van que fosse também escola, ponto de encontro e porta de empregos. Quero propor que você lidere o piloto, não como funcionária de tabela, mas como coordenadora do projeto no campo. A fundação fornece financiamento inicial, apoio logístico e capacitação, mas você escolhe a equipe e o formato. O papel deles é abrir portas, não decidir por você. Houve um riso curto e contido na resposta de Emily, mistura de alívio e descrença. Por que eu? Por que me oferecer isso? Perguntou. Havia um recuo natural. Ser convidada para liderar é diferente de ser contratada como braço de alguém. Era também uma chance de traduzir o que aprendeu no refeitório para algo mais amplo. Porque eu vi a forma como você chama as pessoas pelo nome, a sua tenacidade e a forma como transforma cozimento em conversa. E porque, se eu estivesse certo sobre a gentileza que você teve, então você merece uma chance de expandir esse trabalho. E eu quero que seja você se aceitar. A resposta foi tão simples quanto arriscada. Emily pediu tempo para pensar. Não era só sobre o cargo, era sobre confiança. Pediu que a proposta fosse clara e transparente, com contratos que respeitassem sua autonomia. David concordou, com a calma de quem queria construir algo que durasse. Combinou-se que nas semanas seguintes ele voltaria com especialistas e que haveria uma reunião com Carol, Ruth e a equipe. A primeira etapa foi burocrática, como sempre acontece quando se tenta transformar boas ideias em ações concretas. Permissões municipais para atendimento em espaços públicos, licenças para veículos, orçamentos para adaptar uma van, contratos de trabalho e um plano de manutenção. Emily mergulhou nas reuniões com uma ansiedade real. Aprender a linguagem dos editais era parte do novo desafio e havia muito a absorver. Ela lia contratos na biblioteca entre um turno e outro, anotava dúvidas, telefonava para pessoas que pudessem orientar. David manteve sua postura de apoio que não se impõe. Ele trouxe especialistas da fundação apenas quando convenientes e pediu que Emily definisse critérios para a seleção de funcionários e trainees. O reconhecimento público veio de forma simples e honesta. Um convite da prefeitura para falar num evento de cidadania, um singelo selo de boas práticas num jornal local. A celebração do primeiro aniversário do projeto foi marcada no refeitório, com sopas especiais e convidados que haviam conseguido emprego. David, discreto, organizou uma homenagem, mas pediu que fosse uma celebração do coletivo. Sem nomes grandes, disse ele, só as pessoas que fizeram e as pessoas que foram ajudadas. Havia naquele pedido uma humildade que respeitava quem vinha de baixo e quem vinha de cima. Emily, ao subir ao pequeno palco improvisado, olhou para Ruth, Carol e para os trainees. Lembrou de noites de chuva, do banco da estação, do gesto que iniciara tudo. Não falou sobre os R$ 10 na exposição. Falaria depois. O ápice emocional da celebração não foi um discurso pomposo, mas um gesto contido. David subiu ao palco com um envelope escondido na mão, pediu licença e falou poucas palavras. Comecei a prestar atenção às histórias daqui porque vi que havia algo que não se resumia a números. A generosidade em cada gesto, em quem serve, em quem aceita, em quem organiza. Hoje não é um dia para eu falar. É um dia para lembrar como uma pequena ação pode tocar uma pessoa e, a partir disso, se multiplicar. As palmas vieram, calorosas. Em seguida, num movimento que fez a plateia prender a respiração, ele tirou do envelope uma nota amassada, R$ 10, a mesma que fora passada na estação. Emily sentiu o ar faltar por um segundo. A nota parecia frágil, mas carregava todos os significados do mundo. O gesto inicial, a vulnerabilidade e a lembrança que ele guardou por meses.
David deixou a nota sobre a mesa com cuidado, como se fosse um relicário. Não guardei isso como troféu, disse ele, olhando nos olhos de Emily. Guardei para lembrar que as coisas começam por um ato que é, ao mesmo tempo, pequeno e enorme. Hoje quero te devolver a nota como símbolo, não para te pagar por nada, mas para propor algo. Ela ergueu a cabeça, surpresa e contida. O público murmurou. Ele continuou. Quero propor que sigamos juntos neste projeto, não como quem oferece e quem recebe, mas como parceiros. Quero que você seja corresponsável pelos próximos passos. E, se você permitir, que a nossa parceria seja também pessoal, construída no respeito, na troca e na luta por justiça social. O pedido veio sem pressões. David colocou a nota sobre a mesa, cobriu com a mão e esperou. Havia uma tentação em aceitar por alívio. Emily sentiu as raízes do passado quererem arrancá-la, a criança que desejava segurança, a jovem que queria provar que podia. Mas ela respirou fundo e lembrou de tudo que construiu desde a estação. Noites em bibliotecas, cortes de legumes, sermões silenciosos de Ruth, aquilo que a fazia levantar. Ela queria ser parceira numa construção. Queria alguém que, além do discurso bonito, estivesse disposto a lavar pratos, a ouvir críticas, a não reivindicar a frente do palco com o nome da fundação. Ela levou a mão até a nota e a tocou. Era a mesma de anos atrás. As marcas, o amassado, o jeito como a tinta havia escurecido nas dobras. A multidão parecia segurar a respiração. Emily ergueu a nota, olhou para David e falou com calma. Aceito ser sua parceira neste projeto, profissionalmente. E aceito construir algo pessoal, se for com respeito, sem esperar que eu seja salva por nada. Se é parceria você quer, então parceria será. Mas vamos deixar claro, eu lidero a execução, você ajuda a abrir portas, e isso precisa estar no papel. Havia firmeza. David sorriu, aliviado e emocionado, e estendeu a mão não só para a nota, mas para o seu compromisso. A nota trocada de mãos teve o efeito de selar um acordo simbólico e prático. Depois da cerimônia, houve abraços, choro, danças discretas com colheres de pau. Pessoas que, meses antes, haviam olhado para a cidade com resignação, agora sorriam com o rosto menos endurecido pelo frio da indiferença. Os meses seguintes trouxeram novidades. A cozinha em movimento ganhou uma segunda van, graças a uma parceria com um mercado solidário. Atraíram mais voluntários e conseguiram assegurar contratos de treinamento com 2 padarias que aceitaram empregar nossos trainees. Houveram também retrocessos. Uma reportagem sensacionalista questionou as intenções da fundação e levantou dúvidas sobre a transparência. Um fornecedor atrasou entregas essenciais. Emily aprendeu a confrontar essas ondas com documentos claros, com contas transparentes e com reuniões abertas à comunidade. Transparência virou lei interna. Relatórios mensais, encontros com vizinhança, prestação de contas pública. David, em público, passou a falar menos e a agir mais. Quando a imprensa atacava de forma leviana, ele seguia o que Emily pedia, explicava, mostrava os números e, sobretudo, colocava as histórias humanas à frente das manchetes. A relação entre eles foi se tornando natural. Havia jantares no refeitório entre um expediente e outro, haviam momentos em que lavavam panelas lado a lado e conversavam sobre a infância, sobre famílias, sobre medos que ainda eram vivos. Houve, claro, desentendimentos, sobre cores do uniforme, sobre linhas do relatório, sobre o que era prioridade, mas eram resolvidos em reuniões ou no banco da praça, como se pequenas disputas fizessem parte da rotina de quem constrói algo real. Eles se apoiavam, discutiam estratégia e, aos poucos, a amizade virou intimidade. Nunca houve um gesto de exploração, houve construção. Um caso que marcou a cultura do projeto foi o de um jovem chamado Marco, que chegou ao refeitório com um olhar duro e pouca paciência. Aprendeu a cortar legumes com pressa e a se fechar às conversas. Emily, com paciência, ofereceu-lhe responsabilidades pequenas, conferir caixas, organizar estoques. Marco respondeu com esforço e, ao ser contratado por um café parceiro, voltou meses depois com um sorriso que mostrava um dente faltando e, sobretudo, um orgulho de quem conquista a própria dignidade. Esses pequenos trunfos alimentavam o propósito e davam combustível para o trabalho pesado.
Anos depois, quando a cozinha em movimento já servia dezenas de bairros, quando as vans circulavam 2 vezes por semana em pontos diferentes, a prefeitura reconheceu o projeto com uma homenagem formal por seu impacto social. Não era um prêmio que comprava corações, mas era um reconhecimento que ajudava a consolidar financiamento e parcerias. Na cerimônia, Emily falou sobre as pessoas por trás dos números: Ruth, Carol, os trainees, as mães que vieram à noite buscarem cursos e depois empregos. Falou também sobre o ato que começara tudo, a nota de R$ 10, como símbolo de atenção que acende outras atenções. A nota, entretanto, teve outro simbolismo. Foi colocada num álbum de memórias do projeto, emoldurada com fotos das primeiras turmas, e virou um lembrete de que gestos mínimos podem iniciar histórias grandes, mas que sozinhos não garantem nada. A fundação continuou a existir, mas nunca mais como um Deus que decide. Tornou-se parceira entre tantas outras mãos. Emily, que já havia duvidado de si várias vezes, aprendeu a delegar e a confiar. David aprendeu a recuar quando necessário e a escutar sem ter sempre a última palavra. Com o tempo, o romance entre eles se consolidou como algo discreto e bonito. Não houve pedidos de casamento dramáticos em aeroportos. Houve sim refeições divididas em silêncio, olhares cúmplices em dias de exaustão, apoios mútuos. Num aniversário do projeto, David, com uma naturalidade que já se tornara parte dele, pegou a nota emoldurada e, em frente a poucas pessoas, fez um pedido simples. Você aceita continuar sendo minha parceira na cozinha, nos projetos e na vida? Não houve joias caras, apenas a nota e um anel de prata singelo que Emily aceitou com um sorriso que vinha da certeza de ser amada por escolha, não por caridade. Antes de encerrar a narrativa, é importante dizer uma coisa clara. Essa história é ficcional e foi escrita como uma ilustração de como a gentileza, aliada a escolhas responsáveis e à persistência, pode desencadear transformações significativas. Não é uma fórmula, não garante que todo ato de bondade resulte em recompensa financeira ou em parcerias milagrosas. O que ela mostra é que dignidade, empatia e responsabilidade podem criar redes e que, quando a ajuda vem com respeito e com disposição para ouvir, as chances de transformação real crescem. Se hoje olharmos para a cidade com outros olhos, talvez seja porque há muitas notas invisíveis sendo passadas de mão em mão. Voluntários que escutam, cozinheiros que ensinam, doadores que confiam sem querer controlar. Essas notas não têm valor monetário que explique tudo. Tem valor humano, e esse valor se replica quando alguém decide investir tempo, não só dinheiro. Se você sentiu algo com essa história, não guarde só para si. Inscreva-se no canal, compartilhe esta narrativa com alguém que precisa ouvir que pequenas decisões importam. Na descrição, você encontra links e sugestões para apoiar iniciativas locais. Doe tempo, doe recursos ou ofereça habilidades, porque, no fim das contas, transformar uma cidade exige muitas mãos.